Meus amados irmãos, mais uma vez a paz do Senhor. Glorificamos a Deus por esta oportunidade de estarmos aqui. Deus fala com muita gente e Deus fala com pouca gente. Deus fala com muito movimento e Deus fala com pouco movimento. Aleluia. Eu louvo a Deus por esta oportunidade de mais uma vez estarmos aqui com vocês para aprendermos da palavra de Deus. Foi lido aqui no capítulo 18 do livro do profeta Jeremias. Um texto bastante conhecido. E não sei se vai dar tempo para a gente falar tudo por causa da hora, mas hoje nós vamos ter a assistência de dois irmãos para me ajudar nesta palavra hoje. Presbítero André já vai ficando de pé, não é? E meu amado irmão Lucivaldo. Quando nós lemos o livro, estão de pé? Estão em pé aí? Vocês que estão olhando aí? Então, fica aqui pertinho de mim. Hoje vai ser podcast. Fica nesse microfone aí. Quando nós lemos a palavra de Deus aqui no livro de Jeremias, nós encontramos Jeremias, digo já o tema para vocês. Nós encontramos Jeremias sendo chamado por Deus e recebendo uma mensagem que não era agradável a quem ele ia dar. Era uma palavra muito forte, uma palavra que, quando se ler o livro do profeta Jeremias, nós encontramos coisas fortes de Deus. Mas escute, Jeremias não recebeu da parte de Deus nenhuma mensagem que fosse agradável de entregar ao povo. O Senhor lhe tinha ordenado que afirmasse que o julgamento dele e destruição viriam sobre Judá. É muito bom a gente dar uma palavra boa para os outros. Deus vai te abençoar, né? Outros dizem assim: receba a chave. A pessoa, receba um carro. Mas a palavra que Deus deu para Jeremias foi totalmente diferente. Deus disse ao profeta que estava próximo de destruir uma geração pecadora, um grupo de homens e mulheres rebeldes, que coisa, que se voltaram para a prática da idolatria mais rudimentar. E a idolatria Deus não aceita de jeito nenhum. Tem alguém dormindo? Não. Está todo mundo acordado. Pois bem, Deus havia vinha pacientemente suportando esse povo. Que povo? Rebelde. Durante muitos anos, ele lhes tinha dado vários alertas a respeito de seus pecados, ainda que eles tivessem se recusado a voltarem para ele. Eles se tornaram tão depravados
e desavergonhados, que Deus disse a Jeremias que ele não poderia mais ficar fazendo de conta que não estava vendo seu comportamento. Deus tem limite? Dependendo do que se trata. Muito bem, irmão Camargo. Deus é infinito, Deus tem tudo, Ele sabe fazer tudo. Mas existe um limite que Deus não suporta. Ele está dizendo: obedeça, ande no caminho, ouça a minha palavra, persevere na palavra, me escute, me ouça, preste atenção, melhore suas ações, foi lido aqui, melhore o seu comportamento, melhore o seu caminho. E Deus vai suportando, até que chega um tempo que Deus diz assim: eu agora vou agir para que eles possam me compreender. Eu pergunto, não é melhor a gente compreender logo antes que Deus haja? Toma uma decisão? É muito melhor. Quando a gente era criança, às vezes, mamãe dizia: olha, meu filho, não faço isso não. Tá certo, mamãe, daqui a pouco eu estava fazendo de novo. Olha, já disse a você que não era para fazer. Não, tá certo, mamãe, tá bom. Daqui a pouco eu estava fazendo de novo. E aí, quando eu ia fazendo várias vezes, não estava obedecendo a minha mãe, aí o que aqui a minha mãe fazia? Chegue para cá. Sente aqui, né? Sente aqui. Não estou dizendo que minha mãe fazia isso, não, mas eu estou mostrando como é que... Não é? Mas eu suportei algumas vezes o cinturão de meu pai. Por quê? Porque quando a gente é criança, a gente não tem tanto entendimento, não é? Não faça isso não, que você senão vai cair. E aí a gente começava a correr, que eu gostava muito de correr. Corre para ali, corre para cá, daqui a pouco escorregou, ralou o joelho. Mamãe disse: eu não disse a você? Pronto. Então, a preocupação de Deus com o povo rebelde que ele vinha suportando há muito tempo, era exatamente para que o povo não passasse pelo juízo de Deus. Vou usar uma linguagem bem simples para a gente. Pela surra de Deus. Pela surra de Deus. Então, Deus levantou um profeta. O profeta Jeremias. O povo estava andando errado, rebelde, e Deus não queria que o povo andasse assim. Aí Deus levantou o profeta Jeremias. E olha, Jeremias foi escolhido desde quando? Desde quando tinha 15 anos. Não foi assim? Não. Quando foi que ele foi escolhido? Desde o ventre da mãe dele. Eu te escolhi. Já pensou? E se a gente for olhar a história de Jeremias detalhadamente, você vai ver que Jeremias passou por muitas dificuldades. Jeremias, para você ter ideia, ele deixou de ser sacerdote para ser um profeta. Foi chamado para um ministério de oposição. É muito bom quando a gente está ao lado de todo mundo aqui, né? E assim, nós vamos fazer desse jeito, tudo certo, pastor. Tudo ok aí, irmão Camargo, tranquilo, bate continência, coisa e tal, lá vai. É muito bom a gente fazer. Mas aqui, foi chamado para um ministério de oposição. Olha, ele nem pôde casar-se. Jeremias nem casou. Jeremias 16, 1 e 2 está lá. Ele foi espancado, foi aprisionado em um tronco. Quem? O profeta de Deus.
cheio da glória de Deus, cheio do poder de Deus, cheio da autoridade de Deus. Porque quando a gente lê o capítulo 1, a gente vê Deus dizendo: olha, o que eu mandar você falar, você fala. Eu estou colocando as minhas palavras na tua boca. Não tenha medo, disse Deus para ele. E ele foi publicamente envergonhado a fim de poder retratar o julgamento que viria a Israel. Ele foi aprisionado em um calabouço, num tanque, numa cisterna muito, inclusive tinha lama lá. Mas Deus teve misericórdia, usou alguém, e Jeremias foi tirado desse calabouço aqui por 30 homens. Olha como era difícil tirar. 30 homens foram quem tirou Jeremias, foram eles que tiraram Jeremias deste calabouço. Então, Deus usou Jeremias poderosamente e Deus orientou como é que ele devia falar para o povo. Deus orientou mostrando, inclusive, logo no início. Deus começou fazendo o seguinte: Jeremias, o que é que você está vendo? Deus começou a usar uma linguagem ali metafórica para falar para Jeremias, para ele poder entender. E aí Jeremias, na unção do poder de Deus, começou também a falar para o povo, usando muitas linguagens interessantes. Eu não vou detalhar aqui, porque não vai dar tempo, mas se a gente observar aqui, a gente vai encontrar Jeremias falando através de histórias, usando aqui algumas metáforas, não é? Algumas metáforas. Por exemplo, olha, Deus usando ele enquanto ele usava um cinto de linho. Bem, depois a gente encontra Deus usando ele, usando o quê? Falando a respeito, Deus falando para ele e fazendo uma comparação com a ação dele na vida do povo, de um vaso nas mãos. E aí ele começa depois, Deus usando ele também, com um jarro de barro. Depois a gente encontra aqui, falando sobre cestos de figos, não é? Bom, e assim nós encontramos vários exemplos da ação de Deus na vida de Jeremias. Agora, teve dificuldades? Teve. Mas Deus deu habilidade para ele trabalhar com um coração de servo. Não foi com um coração de profeta. Olha eu aqui, cuidado que eu sou o profeta. Não foi assim. Ele estava sempre, recebia a palavra de Deus e transmitia, como servo. Recebeu habilidade para trabalhar com pessoas. Recebeu habilidade para treinar pessoas. E recebeu habilidade de liderar. Então, às vezes a gente não entende como Deus faz. E no livro de Jeremias, capítulo 18, versículo 6, que é o versículo base para essa meditação aqui rápida, diz assim: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? É uma pergunta. Diz o Senhor: eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. O que é que Deus queria dizer com isso? É que Ele faz o que quer com você. É que Ele fazia o que quisesse com o povo. E nós vamos iniciar, mas não vai dar tempo. O tema de hoje seria o seguinte, preste atenção. Tudo que Deus faz é bom. Alguém tem dúvida?
Tudo que Deus faz é bom. Alguém tem dúvida? Não. Tudo que Deus permite é necessário. Alguém tem dúvida? Não. Então, o tema é: tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus permite é necessário. Olhe, tudo que Deus permite é necessário. Deus permitiu que Jeremias passasse por aquela dificuldade. Foi necessário? Foi. Deus foi ruim para Jeremias? Não. Foi bom. Deus não deixou ele morrer. Deus preservou ele. Agora, observando este versículo de Jeremias, capítulo 18, versículo 6, em tudo que Deus fez e viu que era bom. Quando a gente lê a palavra de Deus, a gente observa que Deus faz tudo da melhor maneira possível. Não é verdade, meu amado irmão André? Quando a gente fala nesse texto, quando a gente fala sobre isso, que Deus é bom, a gente se lembra de onde? De quê? Do Éden. Fala que eu te ouço. Amém? Chegou a minha vez aqui. Oi, som. Tá ligado aqui já? Um pouquinho de retorno aqui, para me ouvir. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, eu quero só compartilhar alguns pontos. Eu queria ouvir o pastor, né? O pastor hoje resolveu compartilhar. Bora. Meus queridos irmãos, a gente tem que abordar só um ponto aqui por conta realmente do tempo. Mas vamos lá. Deus mandou Jeremias descer até a olaria, até a casa do oleiro. E o versículo 3, que é o que eu quero destacar, diz assim: e desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Hoje eu estava vendo, irmão Everton, uma máquina de olaria de 1977. E como é extraordinário, porque existia uma roda grande embaixo, que girava sobre um eixo, era bem grande, né? E aqui em cima tinha uma roda pequena, que era onde o pastor Joaci, o oleiro, ele preparava o barro para ir transformando ele num vaso, né? Mas o que mais chamou a minha atenção, a atenção de Tassiana, a gente estava hoje batendo papo sobre isso, aqui era a forma, pastor Joaci, do oleiro trabalhar com os pés. Não é? Porque aqui em cima, ou seja, um vaso, ele é uma obra de arte. Eu vou aplicar isso aqui para a igreja para dizer que você que está aí no banco, você é uma obra de arte de Deus. Glória Porque a Deus. não tem, a gente hoje, eu até queria que o irmão ali mostrasse algumas fotos, mas ele disse que hoje não. Mas assim, o movimento das pernas, dos pés, tinha que ter sincronização com as mãos. E com todo o olhar, com toda a atenção, com todo o raciocínio, com toda a criatividade. Então, assim, é uma coisa extraordinária, né? Então, se movimentavam os pés e as mãos, e os pés têm que estar sincronizados. Uma coisa também que eu quero destacar aqui, hoje, é que este vaso, ele estava sendo feito. E por algum motivo, não deu certo. Ele se desfez. Então o oleiro vai lá e faz o quê? Outro vaso como lhe apraz fazer. Ou seja, esse vaso aqui, ele é uma linguagem de metáfora, uma figura de linguagem, né, que faz referência a Israel. Por quê? Porque o povo de Deus estava em pecado, estava praticando coisas, iniquidades, transgredindo contra Deus. E Deus disse assim: quando este vaso aqui que se quebrou,
representa vocês no estado de pecado. Mas eu tenho o poder de falar e vocês me obedecerem e eu refazer vocês no outro vaso, como me apraz fazer. Tudo bem. Aqui a gente vê as chances, as oportunidades que Deus nos dá, tá certo? Tem um hino muito antigo que diz assim, uma vez, outra vez, vai em frente e tenta um pouco mais. Ou seja, Deus sempre está nos dando oportunidade, dizendo, olha, se quebrou, mas eu refaço. Eu sou Deus de amor, sou Deus de benevolência, sou Deus de misericórdia. Então, esse é o Deus que nós servimos. Agora, uma coisa que eu também quero destacar hoje aqui, eu até falei com o pastor aqui, o pastor sentado, existe vaso que não pode ser refeito. Pronto, esse é um problema. Isso aqui está no raciocínio que o pastor falou aqui. Deus tem limites. Você peca, e Deus diz, eu não quero mais você. Você não me serve mais. Se uma pessoa chegar a esse estágio, eu vou dizer uma coisa para vocês, viu? É a ruína daquela pessoa. E tem hora que Deus, o capítulo 19 é um testemunho disso e eu quero fazer menção. Capítulo 19 de Jeremias, versículo 11 diz assim, e diz-lhe, assim diz o Senhor dos Exércitos, deste modo quebrarei eu este povo e a esta cidade, como se quebra o vaso do oleiro, que não se pode mais o quê? Que não se pode mais o quê? Refazer-se. E os enterrarão em Tofete, porque não haverá outro lugar para os enterrar. O que é que Deus está dizendo aqui? O capítulo 18 ele diz assim, eu sou o oleiro que faço o quê? Outro vaso. O capítulo 19 ele está dizendo o quê? Eu sou o oleiro que quebra o vaso e este tipo de vaso eu não refaço mais. Nós temos também um exemplo de Saul. Samuel lutando para ver se Saul poderia continuar. O que foi que Deus disse? Quero mais não. Não me fale mais nesse negócio aí. Tem oração que Deus diz, não aceito mais. Por quê? Porque Deus vê o que está no meu coração, a maldade. Não é verdade? Chegou o limite. Então, é como que tivesse ultrapassado o limite de Deus. Porque Deus pedindo, suplicando. E a pessoa não dá atenção, chega uma hora que Deus chega com... E Deus disse, eu enviei profeta, até de madrugada. Exatamente. Para bater na porta de vocês. E vocês não me deram ouvidos. Eu quero concluir, pastor. Sim. Eu quero concluir somente. Eu acho que esses versículos aqui vai ser uma conclusão total. Vamos lá. Total da minha parte, viu? Sim. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 20. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, 2 Timóteo 2 e 20, mas também há vasos de pau e de barro, que somos nós, uns para a honra e outros, porém, para quem? Para a desonra. Para a desonra. De quem é que Paulo estava falando aqui para Timóteo? Ele estava tratando, pastor, de pessoas que andavam com falatórios profanos, produzindo impiedade, como Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade e negando a ressurreição, dizendo que já era feito, e perverteram a fé de alguns. Aí, olha o que é que Paulo diz aqui. Ele diz assim, de sorte que se alguém se purificar destas coisas, ou seja, é interessante que o apóstolo Paulo é inspirado pelo Espírito Santo para dizer assim, essas pessoas, se elas se derem a Deus, para Deus purificá-las, se arrependerem, enquanto a chance que o texto de Jeremias fala muito sobre isso, aí diz assim, será vaso para a honra, Pronto. santificados, idôneos para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Ou seja, outra vez, Lucivaldo, o Espírito Santo usa Paulo para dizer para Timóteo, ainda tem jeito. Tem jeito para quem? Para quem quer,
para quem confessa e deixa para alcançar misericórdia, Para né? quem se arrepende. Né? Quem se arrepende. Então, essa é a minha participação e muito obrigado. Fica aí. Muito bem. Então, Deus faz tudo bom. Deus faz alguma coisa mal feita? Não. Tudo Deus fez e viu que era bom. Quando a gente lê Gênesis, a gente vê no finalzinho Deus fazendo o sol, os luminares, e viu Deus que era tudo bom. Muito bem. Mas existem algumas situações em que Deus permite alguma coisa acontecer. Deus deixa de ser bom? Não. Deus permite para que eu possa ser tocado por aquela palavra, me conserte, e aí chega a direção de Deus, a bonança de Deus. Não é verdade, irmão Lucivaldo? E o senhor? Eu gostaria de me ater ao Gênesis, exatamente no ocorrido do primeiro homicídio, em que Caim matou Abel. E por que Deus permitiu que Caim matasse Abel? Se Abel prestou o melhor sacrifício e agradou a Deus. É muito interessante, né? Se permanecesse só aí, a história de Abel seria muito pequena. E ninguém conheceria mais o seu legado e nem aquilo que Deus o quis fazer através dele. Não é verdade? Mas Deus sempre tem um recomeço. As coisas ficaram muito difíceis para Adão e Eva, mas no capítulo 4 e no versículo 25 está escrito: e tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho, e chamou o seu nome Sete, porque disse ela: Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Só que quando nós vamos para o livro dos Hebreus, capítulo 11, e aqui é onde nós vemos a bondade de Deus na sua infinita misericórdia, na sua eternidade. Ele diz o seguinte, capítulo 11, versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons por ela. Depois da morte, ainda fala. Deixou uma história, deixou um legado. Um legado. De adoração a Deus, não é? E o seu sacrifício, aquilo que ele ofereceu a Deus, Deus recebeu porque o coração de Abel estava em consonância com o coração ou a vontade de Deus. Meus amados irmãos, tudo que Deus faz é bom. E tudo que Deus permite é necessário. E Deus não deixa de ser bom. Então, nós vamos ficar por aqui. Na próxima oportunidade, nós vamos continuar falando sobre essa segunda parte aqui. Tudo que Deus permite é necessário. Existe alguma coisa que geralmente a gente precisa colocar no prumo, não é verdade? Sempre tem alguma coisa que a gente precisa colocar no prumo para ser alcançado por Deus. Vamos ficar por aqui, a hora chegou, na outra oportunidade nós vamos dar continuidade a esse trabalho do jeito que nós fizemos aqui, os três, e aí nós vamos entrar em mais detalhes com mais tempos. Fiquemos em pé.
Por isso que o hino de número 400 nos diz assim, olha. Em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus, eu tenho alegria. Em Jesus, ó doce harmonia. Em Jesus, desfruto a paz de Deus. Em Jesus, na rocha inabalável, sem Jesus, um homem incomparável. Em Jesus, no Deus tão adorável. Em Jesus, o mal não temerei. Em Jesus, a graça é infinita. Em Jesus, ó bênção inaudita. Em Jesus, minha alma é bendita. Em Jesus, eu tenho salvação. Em Jesus, não temo o mal e a morte. Em Jesus, estou firmado e forte. Em Jesus, meu barco rumo ao norte. Em Jesus, eu sempre hei de vencer. E aí a gente podia depois colocar: sem Jesus não venço nada neste dia, né? A gente podia criar aqui, né? Sem Jesus não tenho alegria. Sem Jesus, cadê a doce harmonia? Mas eu não sou poeta, nem sou compositor. Muito bem, Deus abençoe a todos. Lembre-se que tudo que Deus fez ou Deus faz é bom. Se existe algum problema, é em quem? Hein? É nele aqui, ó. Aponta para mim também. Aponta para mim também. Ah, sim. É em você, é em mim. Porque Deus tem o maior prazer em nos abençoar. Não, irmão Camargo? Tem o maior prazer em nos abençoar. Agora, o problema sou eu. Penso mal dos outros. Com minha língua, eu bendigo. Com minha língua, eu digo maldade com os outros. Eu desfaço de um, desfaço de outro. E aí, quando eu estou fazendo isso, aí crio contenda com o irmão, crio contenda com o outro. Isso cria um problema espiritual e aí se torna como uma iniquidade. Aí Deus disse, eu ia lhe atender agora, mas vamos fazer o seguinte, vou botar um juízozinho em cima de você, que é para você sentir, diz, Deus, me perdoa, Deus, eu me arrependo. Aí Deus deixa passar um tempo assim. Quando você está bem ligado com Ele, aí Ele chega com a providência. Aí diz, meu filho, é porque você era desobediente, mas agora você me deu prazer, eu vou te atender. O pai, quando corrige o filho, é porque o pai é ruim? Não. É porque ama. Muito bem. Deus é o nosso Pai. Ele deseja que nós estejamos andando de acordo com a vontade dEle. E andando na vontade dEle, pode ficar tranquilo. Vem dificuldade? Vem, mas você vence. Vem tribulação? Vem, mas você vence. Qualquer coisa que vier, você vai ser vencedor. Lembra de Jó? Não vou nem contar a história dele, porque não vai dar tempo. Mas Jó disse, Deus deu, Deus o tomou. O que foi que ele disse? Bendito seja o nome do Senhor. Estava ligado. E olha que teve um bocado de amigo dele, amigos, que saiu acusando ele. Disse, rapaz, você está em pecado, é melhor você confessar logo. Diga logo. E Jó disse, Deus, tu és o meu juiz. Faz aí
introspectiva aqui, olha para dentro de mim aqui, né? Sonda o meu coração, ou seja, me coloca pelo avesso e vê se eu estou falha em alguma coisa. Bom, então, meus amados irmãos, essa palavra é uma reflexão para nós. Deus quer continuar te abençoando, ajudando, nos ajudando, mas cuidado, essa palavra aqui, ela tem poder, é a palavra de Deus. Amém. Irmão Anísio, o senhor quer unção? Venha para cá, nós vamos terminar agradecendo a Deus. Domingo que vem estaremos aqui com o pastor Abinoam Prachedes, trazendo uma palavra, já foi pastor nessa congregação, e é o aniversário do Shekinah. Agora, imagine quem é que vai estar aqui também. Quem? Pronto, então venha por ele. Não é não? Venha por ele. Quero ver, você diga, eu vou porque Jesus vai estar lá. Aí Deus vai usar a banda Shekinah, Deus vai usar o pastor Abinoam. Você venha com o coração aberto para ouvir Jesus, Deus falando para você. Muito bem, eu vou pedir para o pastor, nosso amado irmão Leonardo, para ungir o nosso amado irmão, em nome de Jesus. E eu quero pedir ao nosso amado irmão Everton, presbítero Everton, para fazer esta oração. E vamos sair daqui alegres, porque Deus está presente na nossa vida. Glória a Deus. Queridos irmãos, os cumprimento com a paz do Senhor. Vamos orar. Santo e eterno Deus, em Tua presença continuamos agradecidos, ó Pai, por tudo que ouvimos nesta noite, pela Tua palavra pregada e ensinada. Meu Deus, que grandes ensinamentos, ó Pai, foram extraídos da Tua palavra, que nesta noite, ó Deus, possamos voltar para os nossos lares, ó Deus, com a Tua palavra escondida no nosso coração, que possamos, ó Pai, pô-la em prática, que não sejamos somente, ó Deus, ouvintes que esquecem, meu Deus, mas praticantes destas verdades. Pai eterno, abençoe os Teus servos no retorno para a sua casa, abençoe aqui o irmão Anísio, meu Deus, que agora retorna a cultuar conosco, somos gratos pela vida dele, meu Deus, mas ele ainda carece, ó Pai, que o Senhor coloque as mãos sobre ele, meu Pai, e ordene a sua cura 100%, meu Deus, e crendo nisso, meu Pai, aqui ele se prostra diante de Ti, ó Deus, mas já também Te agradece pelo milagre que Tens feito na vida dele. Pai eterno, em nome de Jesus, tudo isso nós Te pedimos, mas já Te agradecemos. Amém. Amém. Na próxima oportunidade nós vamos descer um pouquinho mais dentro de Jeremias 18 e vocês vão ver o que foi que o povo, o que tinha no coração do povo e o que foi que eles disseram para Deus. O que foi que eles disseram para Deus. Receba a bênção. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com toda a igreja, agora e sempre. Amém. Deus abençoe. A paz do Senhor para todos.